Boa tarde a todas e a todas. Quero agradecer ao Telesaúde essa oportunidade. Eu sou Elga Regina Bresciani, enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina e presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Eu venho apresentar aqui um tema: medicamentos em enfermagem, cálculos e diluição. Esse tema é muito importante para a enfermagem. Nós trabalhamos o tempo todo com esse procedimento e o objetivo maior é a gente diminuir ao máximo os erros por falta de conhecimento. A terapêutica medicamentosa ela tem sido exercida em ambientes cada vez mais dinâmicos e muitas vezes sob condições que contribuem para a ocorrência de erros. Estudos que foram realizados ao longo dos anos têm evidenciado a presença de erro durante o tratamento medicamentoso. Então, nós estamos com as unidades cada vez mais com pessoas e a enfermagem não tem o procedimento e o silêncio necessário para fazer esse procedimento sem erros, sem interferência. Os erros citados sobre a utilização de medicamento resultam em consequências para as pessoas e suas famílias que pode gerar incapacidades, expor o indivíduo ao maior número de procedimentos terapêuticos, atrasar ou impedir que a pessoa reassuma suas funções sociais e até mesmo levar à morte. As informações sobre diluição de medicamentos no cotidiano não estão disponíveis de forma simples e prática. Sugerimos sempre que é necessário protocolos de diluição de medicamentos nas nossas unidades. O número de medicamentos que a gente tem disponível é muito grande. É impossível que no cotidiano a gente conheça todos. Então, a escrita de protocolos é muito importante para dirimir erros. O cálculo, também conhecer e aplicar adequadamente os fundamentos da aritmética e da matemática auxilia nós na prevenção de erros relacionados ao preparo, à dosagem e à diluição desses medicamentos para a gente administrar com maior segurança para essas pessoas. A terapia medicamentosa ela se tornou-se uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado, utilizada ao longo dos anos na cura das doenças. Nós temos cerca de 88% das pessoas que procuram atendimento em saúde que recebem prescrições medicamentosas. A correta administração requer conhecimento pleno dos integrantes da equipe que prescreve, que dispensam e que administram essas medicações. Trouxe, por exemplo, algumas das medicações que normalmente a gente utiliza nas nossas unidades. Tem o exemplo Novalgina, né? Que o sal é de pirona. É o que a gente mais utiliza, né? Quando se prescreve medicações para dor. Geralmente a apresentação é ampolas de 2 ml. A gente não precisa reconstituir. Mas, se for administrada endovenosamente, a gente sugere que seja diluído em 8 ml. Por quê? Porque essa medicação, ela dói muito ao administrar. Então, o diluir
deixa um pouco mais confortável para aquela pessoa receber essa medicação. O tempo mínimo de infusão endovenosa é 1 minuto. Então, e a forma de administração é através de seringas. Outro exemplo, Keflin. É um antibiótico. A apresentação dele são em ampolas, frascos de 1 grama. E vem junto o diluente, que é água destilada de 5 ml. A reconstituição é feita pelo próprio diluente. O tempo mínimo de infusão é 1 minuto, né, com uma seringa. Como é que a gente calcula quando a prescrição não é de 1 grama, né? O frasco ampola de Keflin é 1 grama, que o sal nós chamamos de cefalotina sódica. O Keflin existe em cada ml que a gente dilui. Então, para fazermos um cálculo, a gente usa uma regra de 3. Se a prescrição vem, tá, com nós precisamos de uma medicação, não, o médico prescreve não 1 grama, 200 miligramas que seja, né? Então, o que a gente faz? Sim, 1000 miligramas tem 5 ml, né? Por quê? Porque é 1 grama, a gente corresponde a 1000 miligramas. Quantos miligramas a gente tem em 1 ml? 200 miligramas. Então, cada ml de diluição terá 200 miligramas. A benzilpenicilina potássica é um antibiótico largamente utilizado. Tem frasco ampolas com apresentações mais comuns, com 1 milhão de unidades, 5 milhões de unidades. Se for prescrito, né, uma benzilpenicilina potássica, 800 mil unidades, e a gente só tem um frasco de 1 milhão de unidades, quanto será que a gente tem que administrar? De novo, a gente vai utilizar a diluição. Então, a apresentação no frasco de 1 milhão de unidades tem o seu próprio diluente, 2 ml, tá? 2 ml você pode fazer intramuscular, né? Você reconstituir o intramuscular em pó, em água destilada. Agora, se em vez de 1 milhão de unidades foi prescrito 800 mil, você vai ter que fazer uma regra de 3. 1 milhão tem 2 ml, 800 ml, X. Então, você deve aspirar desse frasco 1,6 ml da solução, que corresponde a 800 mil unidades. Parece óbvio? É óbvio para quem tem conhecimento. No Conselho Regional de Enfermagem, a gente recebe uma quantidade de denúncias éticas contra profissionais de enfermagem por erro nessas diluições e nesses cálculos de medicamento, por estar administrando de maneira incorreta. A insulina. Foi prescrito numa unidade 20 unidades de insulina NPH, rotulado num frasco que tem 100 unidades por ml. A seringa normalmente é graduada por 100 unidades por ml. Como que a gente procede? Se está prescrito 20 unidades, eu tenho um frasco de 100 ml, 100 unidades por ml, e a seringa também tem esta mesma apresentação, eu vou aspirar 20 unidades. Agora, quando
na unidade que eu estou, tem frasco de 100 unidades por ml, mas a seringa é de 3 ml ou de 5. Como proceder? Se não houver nenhum tipo de seringa de insulina na unidade, sendo necessário que eu utilize uma seringa hipodérmica de 3 ou 5 ml, o volume aspirado terá como base sempre 1 ml da seringa, não importando o tamanho da seringa. Por que usar apenas 1 ml, se a seringa é de 3 ou de 5? Utiliza-se a quantidade equivalente à seringa de insulina, como se estivéssemos substituindo. Essa operação ela é baseada na divisão com múltiplos de 10. Então, nós temos o frasco, a seringa e uma prescrição. Nós temos um frasco com 100 unidades por ml e prescrito 20. Mas, na hora de administrar essa medicação, nós temos uma seringa de 3. Como que a gente vai fazer o cálculo? Na regra de 3. 100 unidades equivale a 1 ml, 20 unidades equivale a X. Né? Então, 20 vezes 1 dividido por 100 deve-se aspirar numa seringa de 3, 0,2 ml. Na seringa de 3 ou de 5. Eu coloquei um exemplo que eu acredito que, se a gente não precisar fazer protocolos muito grandes, mas um mínimo que um protocolo de boas práticas de higiene e segurança para garantir que a medicação seja realizada de maneira correta e que não ofereça risco à saúde da pessoa. Então, nós temos num fluxograma, numa tabela, num descritivos, né? Qual é a medicação, qual é a via que deve ser administrada, o tempo para administrar essa medicação, qual é a estabilidade quando eu faço a diluição dessa medicação, qual é a incompatibilidade e o efeito colateral. Todos esses dados são importantes para quem está administrando ficar seguro nessa administração e também poder explicar para a pessoa que está recebendo a medicação tudo o que está sendo feito. Então, temos outros exemplos. Furazemida, né, que é normalmente chamado, a maioria conhece como Lasix. Essa medicação ela pode ser administrada tanto intramuscular como endovenosa. Nas duas vias deve ser administrado mais lentamente. O uso deve ser imediato, porque você não precisa diluir os 2 ml. Mas você precisa saber que quando você está administrando furazemida, você não pode administrar junto, nunca, medicações que têm incompatibilidade. E quais as medicações que têm incompatibilidades com o Lasix? Clorofenicol, amicacina, fenitoína, gentamicina, fenobarbital, tetraciclina. Então, nessa administração, a gente não pode administrar concomitantemente com essas outras medicações, mesmo que sejam um volume pequeno. Por quê? Porque elas têm incompatibilidade. A hidrocortisona, ou solocortef, também a via intramuscular e endovenosa. O tempo lento. Quando você dilui a hidrocortisona, tá? Você pode deixar, né, da maneira correta, com segurança, guardado 24 horas de estabilidade em ambiente normal.
na geladeira até 72 horas. E o que você não pode administrar junto com o Solo-Cortef? Heparina, clorofenicol, tetraciclina, vancomicina, prometazina. A cimetidina, tá, é uma medicação normalmente bem conhecida como Tagamet. Né? Também a administração é intramuscular e endovenosa. Você deve administrar a endovenosa lentamente, em 30 minutos. Tá? E o uso é imediato. Por que a endovenosa tem que levar até 30 minutos? Por que não administrar em bolos? Por causa do risco da hipotensão arterial. A pessoa pode ter arritmias e parada cardiorrespiratória. O diazepam, né, tem o nome conhecido também como Valium. Também pode ser administrado intramuscular e endovenoso. Também é para ser administrado lentamente. Ele não tem estabilidade, então o uso quando você abre é imediato. Você não deve misturar com outras medicações. Aí vocês podem perguntar, como é que a gente sabe o que eu posso misturar, o que eu não posso? O fabricante diz isso, tá? Todo fabricante fala qual é a incompatibilidade daquela medicação. Então é importante que a gente veja o que o fabricante está dizendo, qual é a rapidez que a gente pode administrar. A gentamicina ou garamicina, né? A gente aplica intramuscular sem diluição, mas se for aplicar endovenosa, você precisa diluir, né? Quando endovenosa, você vai administrar lentamente, até 30 minutos. O uso é imediato depois dessa reconstituição. Mas a gentamicina também tem incompatibilidade com a penicilina, com a ampicilina, com a heparina, com a cefalosporina, com a anfotericina. Mas vamos ser bem realistas. Nós somos conscientes dessa administração de medicamento. Nunca a gente coloca tudo numa mesma diluição, nem achando que é possível essa compatibilidade. Tá? Porque cada pessoa reage às medicações de forma diferente. E se ele tiver uma reação e você misturou mais de uma medicação numa mesma seringa ou no mesmo soro, e ele tiver uma mesma reação, a gente não vai ter conhecimento de que medicação ele reagiu. A gentamicina tem efeitos colaterais bem importantes, né? O uso contínuo dessa medicação pode provocar surdez, pode levar à lesão renal quando a concentração ou quando a administração em tempo for menor que o preconizado. Então, ao administrar a medicação, a gente pode, como profissional, pode estar prejudicando essa pessoa se a gente não seguir as regras corretas. Então, pode levar a uma pessoa que você está fazendo gentamicina a uma lesão renal por fazer a medicação em vez de 30 minutos do que é o preconizado, em 10 minutos. Então, o cuidado é importante. Eu poderia citar muito mais medicações, só que a gente não consegue numa web aula fazer isso. Por isso, a importância do estudo da medicação para que a gente tenha regras claras para que as pessoas, para que os profissionais de enfermagem possam administrar. Esse é o meu contato, tá?
Se vocês que tiverem dúvidas, além do chat que a gente vai ter, vocês podem enviar por e-mail que eu respondo o que eu puder responder, e o que eu não puder, vou recomendar a vocês utilizar a teleconsultoria. Muito obrigada. Para encerrar, eu queria dizer que nós prejudicamos quando a gente não conhece o procedimento que a gente está fazendo. Tá? Nós temos muitas questões no Corém sobre algumas medicações. Tá? É papel da enfermagem a administração de medicação. Está na Lei do Exercício 7.498 de 1986, que é a lei que rege o exercício da enfermagem, e o seu decreto que regulamenta que a administração de medicamento é uma atividade de enfermagem. O melhor possível a gente faz quando a gente administra corretamente. Conhecer a medicação é muito importante, não só para fazer dispensação ou entrega de medicação, mas principalmente ao administrar, que a gente está contribuindo para a melhora daquela pessoa, ou na prevenção. Nós tivemos muita pergunta sobre a penicilina, sobre Noripurum, né? E perguntas mais pelo medo dos profissionais em administrar a medicação por falta de conhecimento. Tá? A falta de conhecimento não justifica, porque a gente tem que estudar e tem que administrar. Penicilina é um antibiótico muito importante. Tá? Tem muitas pessoas que fizeram um mito em cima da penicilina, mas a gente tem que saber administrar para poder diminuir o número de sífilis que tem nesse país. Tá? Noripurum é uma medicação que auxilia a produção de hemoglobina. As pessoas têm medo de administrar por falta de conhecimento. Noripurum é uma medicação que algumas instituições levam 3 horas e meia para administrar. Noripurum, cada 5 ml tem 100 miligramas, as ampolas são de 5 ml. E o tempo de administração pode ser de 10 minutos a 3 horas e meia. Mas para levar 3 horas e meia para fazer um Noripurum, eu tenho que fazer a dose máxima. E a dose máxima que uma pessoa pode receber é 25 ml, ou seja, 500 miligramas. Então, essa incerteza diminui quando a gente conhece a medicação. A gente precisa, como profissão, administrar medicamento da melhor maneira possível e mostrar o conhecimento que a gente tem ao administrar essa medicação. Muito obrigada pelo tempo, estou à disposição.